Por detrás do amor ilimitado existe a violência do combate. Você pede uma música nos comentários e eu não só traduzo as letras e gírias, como interpreto a intenção subjetiva do artista. Sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo e faltam 10 músicas para a gente traduzir a discografia completa de estúdio dos Chili Peppers, iniciando a contagem regressiva, trabalho aí de quase 5 anos de traduções, mas estamos chegando no final dessa etapa da jornada. Essa semana não teve randomizador porque essa música Bastards of Light é o presente de aniversário atrasado do Sr. Pato, tá sempre aí nos comentários, já assiste o canal há tanto tempo, agradeço do fundo do meu coração ao Sr. Pato e todas as outras pessoas que estão aí, vocês sabem quem vocês são. Fico muito feliz de ter sempre vocês aí na segunda-feira pra gente poder conversar sobre Chili Peppers, aprofundar no mundo da psicologia, mas hoje aí desejo tudo de bom e de melhor ao Sr. Pato. E essa semana eu vou iniciar um quadro novo, vou analisar a sombra de um artista. Esse artista é o Dave Grohl. O Bruno aí, sempre presente também nos comentários, agradeço a participação. Ele pediu pra traduzir a nova do Foo Fighters, mas eu já não tô com tanta conexão assim com a banda quanto eu tinha antigamente. Eu escutava muito o Color and the Shape. Era um disco fantástico que eu deixava no repeat absurdamente durante muito tempo. E aí eu acho que é muito interessante a gente analisar também a temática que a gente já está trabalhando há algum tempo, e a gente vai falar na música de hoje também, que é a sombra do Dave Grohl, né? O cara sempre foi conhecido como o bonzinho do rock. E aí a gente está vendo agora, né, como sempre aparece, né, quando a pessoa tenta esconder durante muito tempo a sua sombra com uma face de bondade, acaba aparecendo, né, o que estava escondido, né? A verdade sempre aparece. E aí eu acho que é interessante poder fazer uma análise sobre essa dinâmica do Dave Grohl, né? Não é algo consciente, não é algo que ele faça de propósito, né? Não é algo que a gente faz de propósito, mas todos nós temos uma sombra onde a gente deposita essas coisas que a gente, né, julga de acordo com aquilo que a gente aprendeu culturalmente e a gente deixa, né, não aparecer, né? Então isso molda muito o nosso funcionamento e eu vou tentar fazer um vídeo aí analisando um pouco a história do Dave Grohl e conversando sobre isso, né? Então aguardo vocês na quarta-feira pra gente falar sobre a sombra do Dave Grohl, mas vamos pra música de hoje, presente pro Sr. Pato, Bastards of Light. Como sempre a gente começa pelo nome da música, e Bastards of Light são os bastardos da luz. E não existe sombra sem luz. Esse aqui é um ponto interessante. Eu tenho visto que o enfrentamento da sombra no trabalho psicológico, ele às vezes é confundido com a ideia de matar a sombra, acabar com ela. E na verdade a gente tem que integrar a sombra, entender o nosso lado sombrio, né? E aí os bastardos da luz, né? Essa ideia de que acender e se curar é virar um ser de luz, isso é muito idealizado. Mas na verdade a cura, ela vem de entender que todos nós temos um lado sombrio. Todos nós temos um lado de maldade, né? E é muito curioso a gente tentar, né, viver no mundo, né, aí por nosso condicionamento, pela nossa cultura, né, viver num mundo tentando atingir esse ideal de bondade pura que na verdade não existe, né? Então a gente tem pensamentos sombrios e a gente tenta, né, vestir uma persona de luz o tempo todo, né? Todos nós somos bons, os outros é que são ruins, né? Por que os outros não podem ser mais como eu? E isso passa na mente de todos nós, né? Então a gente projeta no outro aquilo que a gente não gosta em nós mesmos, né? Por isso que o outro é ruim e eu sou bom, né? E os bastardos da luz, já vamos ver sobre o que fala, né? Tem aqui uma dica bem interessante no primeiro verso, onde ele diz: anything at I'll find you, anything at all, can I be your first brawl? Então o brawl é a dica do que ele fala nessa música, até porque ele já disse, né? Ele já tem uma entrevista em que ele fala qual é o conteúdo desse som, mas também é interessante a gente falar que quando a gente começou a analisar o Unlimited Love, quando ele era novidade, Bastards of Light não era uma música que me chamou muita atenção. Mas escutando pós, né, aquela passada da euforia de um álbum novo, eu comecei a gostar dela muito mais, assim. Eu lembro que na época eu fui bem crítico, assim, eu achava que era uma música de meio de disco. Até porque as escolhas dos acordes da música não me agradam totalmente, né? Tem algumas coisas bem estranhas, assim. Mas, ao mesmo tempo, ela cresceu no meu gosto, assim. Então é uma música que, né, não sou mais tão crítico a ela quanto eu era antes, né? E aí ele diz: qualquer coisa e eu vou te encontrar, qualquer coisa, será que eu posso ser a sua primeira briga, né? O brawl é a ideia da briga, do confronto, do combate. E aí a gente entra no tema da música, né? Everyone that's there is someone. Everyone that's here is someone. Everyone, I swear, is someone's daughter, né? Então aqui, todo mundo que está lá é alguém. Todo mundo que está aqui é alguém. Todo mundo, eu juro, é a filha de alguém, né? Não sei, né? Alguns são filhos, né? Então
Não entendi a conotação, assim, talvez a energia feminina, não sei exatamente o que ele está dizendo, mas até porque o contexto da música, aqui é aquela letra bem Anthony, né, também, né, onde ele joga algumas coisas, mas aí o motivo principal é no refrão, e os versos às vezes são meio jogados com ideias soltas, assim. Isso é uma coisa muito comum do jeito de escrever do Anthony, né? O que dá título à música ou o tema central geralmente está no refrão. E aí o verso vai para todos os lados, né? Então já notei esse padrão no jeito do Anthony escrever, né? And it feels so good upon a Saturday night when the bastards come to fight. Aqui por que eu falei o brawl lá no início? Conecta com isso aqui, por quê? E aí eu me sinto tão bem, né? Tenho uma sensação tão boa no sábado à noite, quando os bastardos vêm brigar, né? Então aqui, né, documentadamente, o Anthony é fã de UFC, né, e de MMA. E aí tem até umas fotos ali do Anthony com Dana White. Então, aqui também é interessante, né? Por que eu desviei a introdução para falar de sombra? Pra gente falar da sombra do Anthony, né? O cara que tem o disco chamado Unlimited Love, né? O amor ilimitado. O Anthony sempre fala nas suas letras de como ele quer salvar todo mundo, ajudar todo mundo, como ele gosta tanto do amor universal e todas essas temáticas idealizadas do amor. E aí ele é fã de UFC, vê os caras se arrebentar até sangrar, né? Então, aí mora a sombra, né? Todo esse amor precisa de um escape de brutalidade. Aqui é o ponto central da temática da sombra, né? Tem um escape, né? Tu não vai ser o bonzinho o tempo todo, tu não vai ser o santificado o tempo todo, tu não vai ser o caridoso o tempo todo. O escape do Anthony, o UFC. Vamos fazer um breve desvio, mas ele tem a ver com esse assunto. Esses dias um amigo meu me perguntou por que no Canadá, né, onde eles pregam tanto a diversidade, a aceitação, né, é um país muito progressivo, por que o esporte oficial é o hóquei no gelo, onde os caras se arrebentam e brigar dentro de campo, né, de campo gelado, é parte do jogo, né? Exatamente por isso. O país que mais aceita, que mais é educado, né? Os canadenses são conhecidos pela sua educação, são conhecidos por não entrar em conflitos, não entrar em brigas, aceitar todo mundo, aceitar todas as diferenças, acolher todos os tipos de pessoas. Em algum lugar, a sombra precisa existir. E aí o esporte deles é aquele em que eles podem se dar soco no meio do jogo, né? Então a sombra ela sempre está em algum lugar, né? Volto a falar do Jack Sparrow, né? Não tenha medo do mal, tenha medo da maldade que se esconde por detrás do bonzinho. Essa frase aí eu sempre lembro, principalmente agora, assim, né? Quando alguém passa uma imagem de muita bondade, tem algo por detrás disso. Vamos voltar para a letra, né? Então ele se sente bem quando ele vê os bastardos lutando, né? Por quê? Porque bastardos, né? Porque o lutador, ainda em 2026, ser um lutador profissional não é algo reconhecido, respeitado, né? No geral, generalizando, né? Quem gosta de luta respeita o lutador e sabe que o lutador precisa ali de um condicionamento físico e mental que muitas pessoas não chegam nem perto de ter, né? Porque ele consegue, na maioria das vezes, né, controlar a sua agressividade em função da sua profissão, que é lutar num ringue. Então, geralmente, o lutador ele é muito disciplinado, né? Ele consegue controlar a sua raiva, né? Então a gente olha para ele como um selvagem, né? Usando termos gerais, né? Eu não observo isso, mas a gente olha para ele como, né, um agressivo, um selvagem, um cara que bate nos outros, né? Mas ao mesmo tempo é muita disciplina, é muito treino, é muito respeito. Lutadores se respeitam demais, né? Claro que tem aqueles que não respeitam, mas no geral as artes marciais, elas trazem um controle, um respeito e uma disciplina que são invejáveis e muitas pessoas não conseguem viver nesse nível tão alto, né, de energia, né? Porque aí tu tem muitas coisas fluindo ali. Tu tem agressividade ao mesmo tempo que tem respeito, né? Tu tem raiva ao mesmo tempo que tu tem controle, né? Então são coisas, tu tem muita força ao mesmo tempo que essa força é usada de uma maneira estratégica, né? O lutador, ele não tá lá para machucar o outro, né? Então, quando o outro cai, a luta para, né? Ele não tá lá para matar o outro, né? A analogia do gladiador, ela só funciona como uma alegoria, como um símbolo, né? Mas na verdade não é uma luta até a morte, né? Ainda não inventaram essa categoria.
Quando o outro não tá incapacitado de lutar, a luta é encerrada, né? E aí, geralmente, eles se cumprimentam, né, por suas habilidades e pelo respeito, né? Tirando ali, né, que nem tinha... Há muitos anos que eu assisti o UFC, né? Mas tinha o Rampage Jackson, né? O cara era notoriamente conhecido por causar briga, né, e fazer com que os outros ficassem brabos, né? O Chael Sonnen e o Anderson Silva lá no auge do UFC, né? Ou o que eu lembro ser o auge do UFC, porque o Brasil inteiro estava investido nisso, né? Tu tinha o Chael Sonnen como grande vilão, né? Mas aí tu via que, né, o Chael Sonnen, ele fazia um papel de vilão. Então, parte dele também era interpretar o cara que era odiado. E ser odiado fazia o quê? Fazia com que o outro oponente se balançasse psicologicamente, né? Então, na verdade, ele era muito mais um psicopata, né? Porque ele tinha toda essa premeditação de mexer com a mente do outro, do que necessariamente ele ter maldade, né? Então, era outro tipo de energia, né? E nós, por sua vez, né, tendo o Anderson Silva como um dos maiores lutadores da história, a gente via ele como o bonzinho, né? E na verdade, né, o Anderson Silva também, sendo um homem, sendo falho, como todo mundo, ele também tem o seu lado sombrio. Nós é que fantasiamos o Anderson Silva sendo o Rocky Balboa salvando os Estados Unidos do soviético lá, o Drago. Ivan Drago? Eu acho que era. Então, assim, a gente gosta, né? Isso é por Jung, né? Arquetipicamente, a gente põe as pessoas nessas figuras idealizadas, né? And it won't be long before they carry me home. I'm the bastard of your light, né? E não vai fazer... Olha que interessante, né? Enquanto eu li, eu já tive um insight aqui. Já vamos falar sobre isso. E não vai demorar muito até que eles me levem para casa, né? Me levem para casa carregado, ou seja, a luta vai ser intensa. I'm the bastard of your light, né? Então aqui é o Anthony fazendo o trabalho da sombra, né? Eu sou o bastardo da sua luz, né? Então ele é o reflexo sombrio da luz do outro. Interessante, né? Então o outro se enxerga, né, negativamente na sombra do Anthony, né? Ele faz esse papel. Ou ele aceita fazer esse papel, né? Eu sei que esse assunto de... Por sinal, deixa eu fazer uma pergunta para quem ainda está assistindo esse vídeo. Interessa esse assunto? Interessa aprofundar? O quanto de sombra tá no teu cotidiano? Assim, eu tô mergulhado nesse assunto, então eu vejo, principalmente quando eu saio do mundo da psicologia e de pessoas que estudam isso, eu noto que tem muitas pessoas que naturalmente não estão tão interessadas nesse assunto quanto eu. Mas aí eu penso assim, e eu já vi muito pessoas falando sobre sombra, né? Pessoas falando sobre inconsciente. Então eu sei que são coisas que já estão no linguajar, né, popular, assim. As pessoas falam em sombra, as pessoas falam, né, em movimentos psíquicos, né? Então eu já escuto as pessoas falarem a palavra psique, né? Então, tipo assim, tá no ar. Mas aí eu pergunto para quem assiste o canal, né? E imagino que se interessem por isso, né? O quanto isso que eu falo tá no dia a dia, no cotidiano, é algo que pensa, é algo que não está muito afim de pensar, é algo que está distante, é algo que está próximo. O quanto esse assunto é interessante e o quanto esse assunto está próximo da tua vida. Eu vou ficar muito curioso de saber. Então, por favor, deixe nos comentários, porque eu acho interessante também, até para eu medir o quanto falar sobre isso é interessante, né? Eu fiz um baita desvio sobre a sombra e aí eu vejo assim, talvez as pessoas não estejam interessadas no trabalho sombrio, né? Que é um trabalho humano, é um trabalho que eu pratico pessoalmente na clínica, mas ao mesmo tempo, né? Será que isso interessa tanto assim? When it's said and done, meet me at the old meat market. When it's said and done, can I please make you come? Anthony, sempre Anthony, né? Quando tudo for dito e feito, me encontre no velho mercado de carne, né? Aqui é uma gíria interessante porque o mercado de carne, na verdade, é o bar, é a danceteria. Nem sei se existem danceterias, né? Aqui eu falei a minha idade, né? Mas é o lugar onde as pessoas se encontram, né? O meat market geralmente é uma casa de festa, uma casa de show, onde as pessoas vão para se pegar, né? Então, né, eles não estão indo no açougue, mas essa é a analogia, né? When it's said and done, can I please make you come, né? Então, quando tudo tiver dito e feito, será que eu posso fazer você vir até mim, né? Ou chegar ao orgasmo. Everyone that goes is someone, everyone that throws is someone, everyone that knows it's in the water. Então, interessante. Todo mundo que vai é alguém, todo mundo que joga é alguém, né? Que arremessa é alguém. Todo mundo que sabe, que conhece, está na água, né? Então aqui, a água é o simbolismo total para o inconsciente, né? Então, mergulhar nas águas é descer às profundezas do inconsciente. Então, para mim, né? Aí que tá, né? Meu viés é totalmente, né? Enviesado. Então a gente tem aqui que o conhecimento está na água, tem tudo a ver com o que eu acredito na jornada da psicologia, né? Então o simbolismo da água, principalmente nos sonhos, são as emoções e o inconsciente. Então o conhecimento está lá, faz todo sentido para mim, né?
O que também me leva a crer que o Anthony deve ter feito algumas sessões de terapia, né? A gente tinha uma letra que foi bem específica que ele falava sobre isso, mas, né? É interessante ter esses conceitos assim aparecendo, né? Aí ele repete o refrão, mas ele adiciona 2 frases diferentes, né? Vamos voltar aqui e retomar o que ele tinha dito e depois a gente traduz as novas, né? Eu me sinto bem, né? Tenho uma sensação boa no sábado à noite quando os bastardos vêm brigar, né? Vêm lutar. And you won't be long before they carry me home, I'm the bastard of your light, né? Não vai demorar até que eles me carreguem para casa, eu sou o bastardo da sua luz, né? A relação com a luz e a sombra. And it feels so fine to know my shattering bones when it's all those lefts and rights. Olha só, aqui é luta pura, né? E aí eu me sinto o so good, so fine dá na mesma, né? How could you feel so good? How could you feel so fine? Né? Guns N' Roses. E aí ele diz, né? Eu me sinto tão bem de saber que os meus ossos que estão se despedaçando, né? Estilhaçando, né? Shattering bones são os ossos estilhaçados when it's all those lefts and rights, né? Então, quando são todos esses de esquerda e de direita, né? Então, os socos, né? And it won't be long before I'm buried alone, I'm the bastard of your light. E não vai demorar até que eu seja enterrado sozinho, eu sou o bastardo da sua luz, né? Então, aqui eu posso expandir um pouquinho para não só a luta, né? Mas eu acho que também a ideia da fama, né? Ele não importa quem tu seja, né? Vamos manter aí a analogia do UFC, né? Mas a gente pode usar isso com bandas também, como eu falei no outro vídeo, né? Os Chili Peppers não são mais a banda que tu fala em Chili Peppers e a maioria das pessoas conhecem, né? Então tem que saber, tem que estar interessado, tem que ter alguém que te apresente, né? A não ser que eles lancem um disco novo e volte a serem chamados, hoje em dia as coisas são muito rápidas, né? Então, não tem mais aqueles movimentos de décadas que as coisas perduram, assim, né? Então, e a mesma coisa que eu usei o exemplo do Anderson Silva, né? Ele era o nome mais falado no Brasil e hoje em dia a gente não, né? Eu não escuto mais falar em Anderson Silva, então... acho que essa ideia até dos Chili Peppers ou do Anthony tá se comparando a um atleta, né? A ideia de que ele tá na luz, ele é o bastardo, porque não necessariamente as pessoas concordam com o que ele tá fazendo, né? Isso eu acho que essa analogia pode ser tanto pro lutador quanto pro músico, né? Nem todo mundo gosta do que ele tá fazendo, nem todo mundo gostaria de que ele tivesse tanta fama quanto ele tem. E enquanto ele tá na luz, ele tá recebendo, né, a adoração e o ódio, mas chega uma hora que ele vai acabar sozinho, porque a fama vai ser passada para outra pessoa, né? E essa é a natureza da fama, né? A gente tem o momento de luz, o momento de estar no palco, o momento de estar no octógono, e a gente tem o momento de que a carreira acaba, né? Interessante. I'll decorate your face, it's time to get it on. How does the crimson taste? What? It's time to bob and weave, you gotta move your feet. It's an honor to receive tomato cans on tap. Another dandy chap, how about a canvas snap? 1, 2, 3, 4. Aqui, então, né? Interessante que aqui no meio do som a música toma um outro rumo, né? E aí a gente tem aquela batera fantástica do Chad Smith mostrando todo o seu groove. Mas aí ele diz, né? Eu vou decorar o seu rosto. Está na hora de get it on, né? Então o get it on é o se excitar, né? Que nem a gente tinha na música do Marvin Gaye. Mas o get it on também é brigar, né? Então a energia da agressividade, né? O acúmulo energético que pode ser transferido para o sexo, como pode ser transferido para a luta, né? Então tá na hora de get it on. Então ele quer brigar. How does that crimson taste? Né? Então como, né? Qual é o gosto, né? O crimson é o escarlate, né? O que é aí a cor análoga ao sangue, né? Então é um tipo de roxo mais escuro, né? Então o crimson tem esse lado avermelhado, né? Então ele está perguntando, né? Como é que é o gosto do escarlate, né? Como é que é o gosto do sangue? What, né? O que? Talvez até essa ideia de estar provocando o outro. It's time to bob and weave, né? Então tá na hora de se abaixar e se desviar, né? Então aquele movimento do boxeador. You gotta move your feet. It's an honor to receive tomato cans on tap, né? Então você tem que mexer os seus pés. É uma honra receber latas de tomate na pia, né? On tap. É interessante, mas vamos tentar achar uma tradução para isso, né? Eu acho que isso aqui não é uma expressão conhecida, né? Mas porque cans, né? Cans, aqui ainda talvez não se aplique, né? Mas aí também para a gente traduzir a gíria, né? Latas ou cans é uma expressão para seios.
Então eu não sei se ele, né? Se toda analogia é de briga, eu acho que ele não tá falando de seios, né? Mas aí, latas de tomate, né? De suco de tomate, geralmente, né? Ou tomate espremido, né? Que nem tem nos enlatados, né? E o tap geralmente é torneira, né? Ou batida. Mas então, né? Latas de tomate na batida, talvez é a ideia de que, né? A torneira está escorrendo o suco do tomate, que é vermelho, né? E as latas pode ser aquela ideia do... Pode me remeter ao Popeye também, né? Que quando comia o espinafre ele ficava mais forte, né? Ou a lata também, né? A mão... Aqui eu estou esticando a tradução, né? Mas talvez a luva de boxe, né? Então pode ser ela ficar arredondada, né? Então aquela coisa também pode assumir talvez um leve formato de lata ou até o vermelho da luva, né? Mas nem todas as luvas são vermelhas, mas a expressão é a mesma, né? A nossa analogia aqui é a mesma, que é brigar até sangrar, né? Tomar uma latada na cara, né? Alguma coisa desse tipo, né? Another dandy chap, aqui ele já ficou britânico, né? Então o chap é o dude, ou o cara, né? O rapaz. E o dandy é aquele que é seria o engomadinho para nós, né? O dandy é aquele que se veste muito bem, aquele que se veste muito refinado, né? Muito certinho, muito arrumadinho, né? Então, o dandy chap é o cara que aí se veste muito bem. Então, ele está dizendo assim, né? Por que ele fala isso? Porque talvez ele não foi feito para brigar, né? Ele é arrumadinho demais, então talvez ele não tenha aí um potencial de lutador, né? How about a canvas snap, né? Então, como é que será, né? Dormir no tatame, né? O canvas é aquela fábrica... O canvas é o material que é feito a lona, né? Então, porque o canvas também pode servir para pintura, né? Aquele tecido de tela que a gente usa para pintar é chamado de canvas, né? Tanto é que quando tu liga o Photoshop, tu escolhe o tamanho da canvas, né? Então a gente... Que aí vem do quadro que vem desse tecido, né? Que é o canvas. Que é não sei se é o mesmo material, né? Porque hoje em dia ele é plastificado, mas talvez na época antiga lá eles usavam o mesmo tecido, porque ele pode ser bem esticado sem rasgar, né? Mas essa lona, né? Talvez eu acho que hoje em dia ela é artificial, mas na época ela era feita de fibra de tecido mesmo, né? Mas aí ele pergunta, né? Você não quer dar uma dormidinha no tecido, né? Você não quer dar uma dormidinha na lona? Porque ele vai derrubar o cara, nocautear, né? 1, 2, 3, 4 é a contagem que provavelmente o cara... Aí é que ele já misturou um boxe também, né? Porque no UFC eu acho que não tem contagem, né? O UFC é knockout, né? Knockdown ou knockout? Agora eu esqueci, cara. Mas no UFC não tem contar até 10, né? Então acho que ele já deu uma misturada. E aí ele diz que, né, se sente muito bem no sábado à noite, quando os bastardos vão brigar, e não vai demorar muito ser carregado para casa, porque ele é o bastardo da sua Lucis, né? Então eu acho que assim, essa é a parte mais legal do som, porque ele entende a sua posição, né? Eu acho que tanto como artista, como quanto lutador, né? E eu acho que a luta, né? Todos nós temos uma luta interna, ao mesmo tempo que a gente está vivendo num mundo onde as outras pessoas também têm a sua luta interna. Então, a gente tem umas analogias muito boas aqui, né? Então, a gente vai assistir os bastardos, né? Nos achando muito sofisticados, enquanto a gente olha os selvagens, entre aspas, lutando, mas a gente não reconhece, né? Que, na verdade, a luta deles está conectando com a nossa própria sombra, né? Aquilo que a gente esconde e talvez até uma vontade da gente poder ser tão agressivo quanto aqueles caras que estão lá lutando. Eu acho que essa é a grande mensagem desse som. Mas, como sempre, essa conversa pode continuar nos comentários. Meu nome é Eduardo, esse é o Sorry for My English, e quem sabe inglês tira suas próprias conclusões.